Bom dia! Nosso assunto da aula de língua portuguesa hoje, né, estudo da língua. O que significa estudo da língua? É quando a gente estuda um pouquinho para melhorar a nossa escrita, a forma da gente se expressar na nossa língua portuguesa. Então hoje a gente vai, né, trabalhar com evitando a repetição de palavras, né? Repetição é o quê? Aquilo que a gente diz a mesma coisa várias vezes. Essa repetição de palavras, ela torna o texto enfadonho, chato, difícil de ler e a gente comete muito isso ao escrever. Então é importante observar. Então vamos ler um pedacinho do trecho do texto, né, que a gente leu anteriormente. Então assustavam o macaquinho para ver se ele corria para a mãe que o alimentava ou para a mãe que lhe dava colo. E ele invariavelmente corria para a mãe aconchegante. Então esse aqui é da forma como estava escrito, né, lá no texto que a gente leu. Vocês podem observar que aqui, ó, macaquinho, aqui tá macaquinho. Aqui colocou ele para falar do macaquinho, tá? Então aqui falou lhe para poder falar do mesmo macaquinho e assim sucessivamente. Aí agora a gente vai ver um outro trecho mais abaixo que foi escrito também, fala a mesma coisa, mas olha a forma. Então assustavam o macaquinho para ver se o macaquinho corria para a mãe que alimentava o macaquinho ou para a mãe que dava colo ao macaquinho. E o macaquinho invariavelmente corria para a mãe aconchegante. Olha a chatice que ficou, né? Esse monte de repetição da palavra macaquinho. Aqui em cima, como substituiu a palavra macaquinho por outras palavras na hora de reescrever, então deu para a gente um sentido mais leve, ficou mais tranquilo, mais gostoso de se ler. Aqui até para escrever ficou maior, né? E aí o livro de vocês vem fazendo alguns questionamentos que é para vocês analisarem, né, essas questões aí. Então a primeira é o seguinte: qual dos trechos que é repetitivo, tornando a leitura cansativa? Né? É esse segundo trecho aqui, porque esse segundo trecho é o que faz com que fique repetindo a palavra macaquinho o tempo todo. Então esse aqui que é o trecho mais repetitivo, mais enfadonho, mais cansativo de se ler. Seguindo, nós temos uma outra pergunta, que é o seguinte: releia o primeiro trecho acima e circule as palavras e expressões que foram empregadas para evitar a repetição do termo macaquinho. Então, lá no primeiro trecho, você vai voltar no primeiro trecho e vai fazer a leitura de novo. Então, o que foi usado aqui para poder substituir o macaquinho? Então, olha aqui. Então, assustavam o macaquinho para ver se ele, então ele aqui foi usado para substituir o macaquinho, corria para a mãe que o alimentava, então o o também foi, ou para a mãe que lhe dava colo, né, que dava colo para o macaquinho. E ele, de novo, invariavelmente corria para a mãe aconchegante. Então, essas foram as palavras que foram usadas para substituir macaquinho lá no primeiro trecho. Então, são essas as palavras que você vai circular aqui embaixo, né? Eu não vou circular para você, óbvio, já te ajudei lá em cima. Então, como você pôde perceber, quando usamos algumas palavras e expressões de sentido equivalente, equivalente que tem o mesmo valor, tá? Para evitar a repetição, deixamos o texto bem mais escrito e mais fácil de ser compreendido, correto? Então, na sequência, na página 29, nós vamos ter um outro trecho, agora falando de um outro assunto, que diz o seguinte: qual é a opção mais adequada para evitar a repetição da palavra programas no texto a seguir? Então tá assim, ó. A televisão brasileira foi oficialmente inaugurada no dia 18 de setembro de 1950. O primeiro canal foi o PRF3 TV Tupi. No começo, os programas eram filmados ao vivo, por isso muitas vezes ocorriam nos programas erros e improvisações bem engraçados. Foi somente tempos depois que os programas passaram a ser gravados antecipadamente antes de os programas irem ao ar. Então você pode observar que repetiu programas ali 3 vezes. E a gente tem aqui embaixo opções para poder substituir, né, essa palavra programas aí. Que opções que a gente poderia usar? Então, eu posso usar aqui ela? Não. Eu não vou poder usar ela porque programas é masculino. Então, essa opção aqui eu já sei que não me serve, certo? Então, eu vou seguir. Erros, improvisação e tal. Aí agora aqui, neles. Então, eu posso colocar que muitas vezes ocorriam neles. Então, eu posso. Erros e improvisações bem engraçados. Foi somente tempos depois que eles
passaram a ser gravados antecipadamente antes de o quê? De eles irem ao ar. Então, eu já sei qual a opção que vai me atender, correto? Então, é só marcar a opção. Agora, na parte de baixo, né, você já descobriu a opção. Agora, você vai reescrever esse texto. Reescrever é escrever de novo, tá? O texto inteiro, utilizando os termos que você assinalou para substituir a palavra programas. Então, você vai voltar lá, vai copiar o texto e, quando chegar nessas palavras que estão em negrito, você vai trocar pelas palavras que você marcou, né? Não foi a segunda opção que você marcou? Então, você vai substituir conforme eu fiz a leitura anteriormente, correto? Esse aí não é difícil e é reescrever, é copiar igual, só trocando aquilo que foi alterado. Então, você tem que colocar a mesma pontuação, letra maiúscula nos lugares adequados, ok? Aí, seguindo, a gente tem a última página, né? Que é a página 30, em que vocês vão fazer o quê? É uma atividade que está escrita atividade para casa, mas é para a sala, tá? Então, aqui, ó, o texto a seguir mostra uma conversa entre mãe e filho. Esse texto também tem uma palavra repetida, que é computador. Computador foi repetido um monte de vezes. Então, a gente vai reescrever esse texto, quer dizer, copiar, trocando onde tiver a palavra computador por outras que não tirem o sentido. Tá, gente? Não é trocar a palavra computador por PC, por notebook, não é isso não. É trocar por outras palavras que não vão tirar o sentido do computador, tá? Por pronomes, como a gente viu antes. Então, ó, mãe e filho conversavam no quarto em frente ao computador quebrado. O menino estava um pouco chateado, pois ele estava quebrado havia uma semana e a sua mãe ainda não tinha levado ou levado para assistência técnica. Diante dessa situação, Júlia, a mãe, disse para que ele esperasse até o final do mês, porque até lá haveria tempo de levá-lo ao concerto. O menino ficou muito feliz com a notícia, pois não via a hora de poder fazer suas pesquisas e acessar seus sites preferidos, tá? Então, quando você for fazer a reescrita aqui, você vai observar essas questões que eu te falei, tá? Trocar o computador, né, por ele, por o, igual aqui, levá-lo, mas o texto tem que ser copiado por completo, ok? Assim que a atividade estiver concluída, envie a foto, por favor. E se tiver mais alguma dúvida na hora que estiver fazendo a execução, me pergunta que eu esclareço, ok? Então, até mais.